Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Tenta enganar, usa uma palavra de engano. Ele pensa assim, bom, eu vou falar uma coisa para eles, se eles aceitar, quem sabe eu consigo tomar esse poder deles. E foi o que ele fez. E ele engana a Eva com palavras, com um jogo de palavras. Ele chega e diz, verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore que está aqui no jardim? E é interessante que lá em Gênesis 3, Eva, de uma maneira bem consciente do que estava falando, ela responde à pergunta do diabo. Primeiro que não deveria ter falado com ele. Ele não deveria estar ali. Não deveriam ter permitido que estivesse. Porque eles governavam o jardim. Mas eles escutam. Ela escuta. E ela responde. E ela dá a resposta de quem sabia do que estava falando. E ela diz, olha, nós podemos comer de todas as árvores. Só não podemos comer da árvore do bem e do mal. Porque se a gente comer dela, nós vamos morrer. E aí vem o engano, vem a mentira. E o diabo diz, não, vocês não vão morrer. Na verdade, vocês vão ser como Deus. E vão ser conhecedores do bem e do mal. E daí, a partir dali, diz que a árvore brilhou aos olhos de Eva, né? Aquela fruta brilhou, ela comeu, deu para Adão, ele comeu, e ali se originou o pecado. A desobediência a Deus, a incredulidade com respeito à palavra de Deus e o desejo de viver uma vida independente de Deus. Em outras palavras, o que Adão e Eva fizeram? Eles tentaram ser como Deus com esforço próprio. E a consequência do pecado foi que eles tentando fazer isso, eles perderam o que eles já eram. Porque eles já eram semelhantes a Deus. Eles já eram eles tinham recebido isso por criação. Eles não tinham que conquistar nada. Eles não precisavam fazer nada para merecer ou ser parecidos, ou ser semelhantes a Deus. Mas o engano que entrou na vida deles os levou a olhar de uma maneira diferente para a árvore, provavelmente olhar de uma maneira diferente para Deus e pensar, mas será que ele está nos enganando? Será que tem algo mais que a gente não está enxergando? E eles preferiram acreditar na palavra do diabo a acreditar na palavra do Criador, do Pai. E ali começou a catástrofe da humanidade. Se interrompeu a missão de Adão. Ele não tinha mais condições de levar a glória de Deus por toda a terra, porque ele havia perdido a glória de Deus. Romanos diz que ele foi destituído, foi separado da glória de Deus, então ele não tinha mais condições de estender a glória de Deus por onde ele fosse. Ao invés disso, ele estendeu o caos. A partir de um esforço próprio, a partir de uma tentativa de governo humano sem Deus, ele estende por toda a terra o caos. Geração após geração, ele foi se multiplicando, a humanidade foi se multiplicando, e chegamos onde nós estamos hoje. E quando nós olhamos ao nosso redor, isso aqui não é de perto nem sombra do que a terra ainda será quando o governo de Jesus estiver aqui. Porque quando o governo de Jesus estiver aqui, ele vai, através da igreja, estender a glória de Deus por toda a terra. Hoje, nós olhamos ao nosso redor, quando a gente liga a TV para olhar algum jornal, quando a gente olha as notícias na internet, o que a gente encontra? Caos, destruição, morte, violência, tristeza, injustiça. Tudo o que Deus não planejou para aqueles que obedecessem. Mas, como desobedeceram, a consequência disso foi o que nós estamos vivendo. E as coisas ainda vão piorar um pouquinho mais, para depois vir o Rei da Glória e trazer a glória por todos os lugares da terra. E nós vamos poder participar disso. Agora, a gente às vezes fica pensando que o diabo está brigando com Deus. A briga do diabo nunca foi com Deus. Melhor, vou colocar de uma maneira diferente. Ele se levantou contra Deus quando ele estava na presença de Deus. E ele foi expulso de lá. A partir dali, não existe mais luta entre Deus e o diabo, porque o diabo não é páreo para Deus. Se existir uma luta entre os dois, ele já teria sido aniquilado. O diabo ele luta contra a criação de Deus, contra a humanidade, contra aquele que Deus criou.
Então, o intento de Satanás desde o Éden foi tirar a autoridade, tirar o poder e a autoridade daquele que Deus havia criado. E, de alguma maneira, ele, com isso, tentar se sobressair, tentar dizer para Deus, viu só? Eu tenho poder. Então, a briga dele sempre foi com o homem. E foi por isso, exatamente por isso, irmãos, que Deus enviou o seu Filho como homem para a terra. Jesus, ele, como homem, ele era Deus, totalmente Deus, mas ele se fez homem e como homem, ele tinha todas as debilidades que temos, as fraquezas que temos, sujeito ao pecado como estamos, foi tentado, passou por tribulações, os seus sentimentos mexiam com ele. Ele era homem, e ele sentia como nós sentimos. Ele era homem, ele foi homem, ele é homem. E por que foi necessário ele vir como homem? Além de morrer no nosso lugar, para perdoar a nossa dívida com Deus, além de perdoar todos os nossos pecados, ele veio fazer algo além disso. Ele veio restaurar o que lá no início era o propósito e o projeto de Deus. Ele veio para tomar de volta a autoridade e o poder que havia sido dado para o homem governar a terra, subjugar a terra e estender sobre a terra toda a glória de Deus, ou estender por toda a terra a glória de Deus. Então, Jesus ele veio, ele morre. Primeiro, ele vive uma vida sem pecado. Como homem, nenhum outro viveu sem pecado. Mas para que a vida dele fosse validada diante de Deus, como um justo, ele precisava viver sem pecado. E ele viveu sem pecado. Ele morre, não porque mataram ele, mas porque ele deu a sua vida como sacrifício. Ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que João Batista viu e testemunhou, né? Esse era Jesus, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Quando ele vence o diabo, é interessante porque ele vence em alguns níveis. Por exemplo, na vida, ele venceu o diabo porque ele não pecou. Quando o diabo leva ele para o deserto e tenta ele. Interessante que no deserto tem uma coisa que, no final da tentação, o diabo diz assim para ele: se tu te ajoelhar e me adorar, eu tenho autoridade e eu dou ela para ti. Ele recebeu essa autoridade de Adão e ele queria dar para Jesus. Se Jesus aceitasse isso, ele estaria desqualificando totalmente a obra de Jesus. Mas a gente sabe que Jesus resistiu a cada uma daquelas tentações. Então Jesus venceu o diabo em vida, quando ele não pecou. Mas foi além disso, porque ele venceu ele também quando ele morreu. No nosso conceito de morte, morreu, perdeu. Mas não foi o caso de Jesus, porque Jesus ele não veio apenas morrer pelos nossos pecados, mas ele se fez pecado. Ele se fez como nós, pecado, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Então, quando Jesus ele vence o diabo na morte, ele vence ele porque a dívida que havia sido gerado lá em Adão e toda a humanidade recebeu essa dívida como herança, e essa dívida estava relacionada com Deus, essa dívida foi quitada, os pecados foram perdoados. Mas Jesus também venceu ele quando ressuscitou. Porque quando Jesus ressuscita dos mortos, ele traz junto com ele a chave da morte e do inferno. Ele traz junto com ele a autoridade que Adão havia dado para Satanás lá no Éden. Ou seja, Jesus vem como homem para nos reconciliar com o Pai, para restaurar o propósito de Deus e para tomar de volta o que o outro homem, Adão, havia dado para Satanás. Por isso que Jesus é chamado de último Adão. Ele vem e restaura o que Adão tinha estragado. Ele vem e retoma a autoridade que Adão tinha dado para Satanás. Adão recebeu a autoridade de Deus. E essa autoridade era para ser usada para que com amor, mansidão, bondade e gentileza
governasse e subjugasse o mundo e levasse no mundo, por toda a terra, a glória de Deus. Mas Adão, ao duvidar da obra de Deus, de duvidar da palavra de Deus, ele entrega para Satanás a autoridade. E Jesus vem como homem. Deus ele poderia ter ido lá e tirado da mão de Satanás a autoridade? Ele até poderia, mas ele não estaria sendo justo. E Deus é justo. Se um homem fez, um homem paga. Quando Adão entregou essa autoridade para Satanás, humanamente falando, era impossível tomar de volta. Por isso que Jesus veio como homem. Por isso que ele se fez homem. Por isso que ele desceu a um nível que não dá para imaginar, porque o Criador se torna criatura e ele vem e faz a obra gloriosa que ele fez e ele toma de volta de Satanás essa autoridade. E agora, eu quero te mostrar uma coisa. Abre aí Mateus 28. Mateus 28, 18. Depois que Jesus ressuscita, ele dá várias instruções para os discípulos, ele esteve com eles vários dias, e aí antes de ele voltar ao Pai, de onde ele virá muito em breve novamente, ele fala algo tremendo aqui no Mateus 28, 18, ele diz assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão. Quando Deus cria Adão, ele dá uma ordem para ele. Vai, te multiplica, povoa a terra, subjugue a terra. A partir do relacionamento que ele tinha com o Pai, ele ia estender isso por toda a terra em forma de governo. Jesus, ele era totalmente Deus, mas ele se fez totalmente homem. Ele já tinha autoridade nos céus, porém na terra, quem tinha autoridade era o diabo. Porque Adão tinha dado para ele. Mas agora, depois da obra que Jesus fez, depois da vida que ele viveu, da morte, da ressurreição, ele se levanta e diz: eu tenho toda a autoridade no céu e agora na terra. Como homem, eu tenho toda a autoridade na terra. Portanto, ele pega e delega essa autoridade novamente para o homem. Parece que Deus às vezes faz umas coisas que não dá para entender, né? Ele delega de novo a autoridade para o homem e diz: agora vai. Povoa a terra. Te multiplica. Faz discípulos. Leva eles a viver, a entender e a viver tudo que eu ensinei para vocês. Eu restaurei todas as coisas. Estou parafraseando aqui, né, o que Jesus disse. Eu restaurei todas as coisas. Eu tenho a autoridade. Eu estou devolvendo ela para vocês. Agora vão e façam. O sacerdote que perdeu a autoridade lá atrás, que era Adão. O sumo sacerdote veio como homem, Jesus, e ele restaura esse sacerdócio novamente. Ele devolve a autoridade agora para o homem, dentro daquilo que ele criou, que era a igreja. Ele devolve a autoridade para o homem, para que esse homem continuasse fazendo a obra que Adão parou de fazer lá atrás. Estender a glória de Deus por toda a terra. E aqui eu quero entrar num texto que Deus falou muito forte comigo, e eu creio que Ele quer fazer algo com nós nesse sentido hoje. Em 2 Coríntios 12, nós vemos Paulo, ele conta uma experiência que ele teve. Ele ali se refere, ele fala na terceira pessoa, mas ele estava falando de si mesmo. Ele disse: olha, eu conheço um homem que teve uma experiência. Ele foi levado até o terceiro céu e lá ele viu coisas que não dá para explicar, não dá para contar. Coisas gloriosas que não são explicáveis. E aí ele continua o relato e ele diz: para que eu não ficasse soberbo, para que eu não ficasse arrogante, soberbo por aquilo que eu vi, foi colocado um espinho na minha carne para me lembrar que eu sou, para não me deixar ficar soberbo. E aquele espinho na carne, ele incomodou muito Paulo, ele inquietava muito Paulo, ele lutava muito com aquilo, e aí ele conta que ele fala com Deus a respeito disso.
Ele tinha tido uma experiência extraordinária com Deus. Ele esteve no paraíso. E ele teve uma experiência extraordinária com o Senhor ali. Mas em seguida, ele também teve algo no corpo dele que afligia ele demais. E que fazia ele se sentir fraco. E aí Paulo, ele vai e fala com Deus a respeito disso. Ele no versículo 7, ele diz, para impedir que me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. O que o Senhor estava ministrando muito forte comigo desde ontem, mas agora durante o louvor? Nós como sacerdotes, nós somos chamados, primeiro, nós somos chamados para ser sacerdotes. Jesus devolveu a autoridade que Adão tinha perdido e ele deu isso para nós. A ordem é: povoem, avancem, encham a terra da glória de Deus. De que jeito? Do jeito de Deus, com amor, com graça, com gentileza, com bondade. Não é chutando porta, não é fazendo guerra santa, não é de outra maneira, não é de uma forma humana, é do jeito de Deus, é através do amor. E ele devolve isso para nós como sacerdotes. Talvez a palavra sacerdote, ela pesa sobre nós um pouco por causa dos conceitos equivocados que a gente tem do que é um sacerdote. A gente já falou disso aqui. Mas então, eu vou mudar um pouquinho. A autoridade é devolvida para os filhos. Adão era filho de Deus. A autoridade foi devolvida para nós como filhos de Deus, para enchermos a terra da glória. Ou seja, para estender o reino de Deus, aquele mesmo reino, governo que estava perfeito lá no jardim do Éden, esse mesmo governo deve ser estendido por toda a terra. Aí talvez tu esteja pensando assim, mas Abel, isso é impossível. De fato, humanamente falando, é. Mas o que nós não podemos esquecer é que Jesus, ele através da obra que ele fez, ele venceu a impossibilidade humana. E o que ele dá para nós é algo eterno, poderoso, que é do céu. É o reino de Deus, o reino dos céus, para ser estendido por toda a terra. E nós, como igreja, andando um passinho hoje, o outro amanhã, e de pouco em pouco, até que Jesus venha e ele sim, depois, com todas as coisas, depois de nós termos nosso corpo transformado, as nossas limitações humanas tiradas, nós vamos governar com ele e encher aí sim toda a terra. Mas isso já deve ser feito hoje, está sendo feito hoje gradativamente. E nós somos chamados como filhos para fazer isso. O que o Senhor tem ministrado no meu coração nessa manhã? É que muitos de nós não têm feito isso, porque se sentem como Paulo, fracos. Estão se sentindo, talvez, atormentados por algo. Estão se sentindo desqualificados por alguma coisa. Estão se sentindo fracassados por causa de alguma situação. E, de alguma forma, isso interfere na nossa decisão e nós não nos vemos suficientemente capazes para assumir a postura e a posição de sacerdote que temos, não porque merecemos, não porque conquistamos, mas porque nós recebemos por nascimento. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos essa autoridade que foi restaurada, que foi reconquistada por Jesus. Então, não é por aquilo que nós podemos fazer, não é aquilo que nós podemos conquistar, não é por aquilo que nós somos, que nós já somos. Então, nós temos esse conflito dentro de nós acontecendo. Eu quero, mas não posso. Eu desejo, mas não consigo. Eu quero dar glória para Deus, mas não sou digno.
E aí a palavra que vem, bem forte, que está batendo no meu coração muito forte, é o Senhor dizendo para cada um de nós: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza, na tua insuficiência, na tua incapacidade. Enquanto que nós somos fortes, Deus não manifesta a força dele. Enquanto que nós somos fortes, autossuficientes, Deus não manifesta o poder dele. Mas quando nós estamos quebrantados, quando nós entendemos que não somos nada, quando entendemos que precisamos totalmente do auxílio, da ajuda, da direção e da liderança do Espírito Santo, quando nós entendemos que eu sou o Abel, eu não sou Deus, mas o Filho dele habita em mim. E isso me dá autoridade, poder, me dá uma missão, me dá um envio para fazer aquilo que Adão parou de fazer lá quando ele entregou a autoridade que tinha recebido para Satanás. Eu vou repetir. Deus está dizendo: a minha graça é suficiente para você, para ti. A graça de Deus é suficiente para ti, para mim. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa e se manifesta na nossa fraqueza. Amém? Enquanto nós achamos que somos capazes de fazer alguma coisa para Deus, a gente anula a graça dele. Nós não somos capazes de fazer nada. Nós não somos capazes de produzir algo que seja comparado à santidade de Deus. Agora, quando nós nos colocamos debaixo da obra da cruz, debaixo da obra redentora, completa, capacitadora, aquela obra que nos empodera também para continuar a missão que havia sido dada lá para Adão, e quando nós nos colocamos debaixo dessa graça e reconhecemos que não depende de nós, mas depende de Deus, nós estamos no lugar onde podemos começar a andar e estender o reino de Deus por onde nós formos. Cada um de nós, em torno de si, tem uma área onde tu tem influência. Seja no teu trabalho, na tua família, na rua, onde tu estiver, em algum lugar, tu vai ter em torno de ti, vai ter pessoas com as quais tu te relaciona e vai ter ali a oportunidade de levar o reino de Deus. E a autoridade, ela foi nos dada não por merecimento, mas porque Jesus tomou ela de volta do diabo. A gente vai tomar a ceia daqui a pouquinho. E eu acho que é um aspecto muito importante a gente lembrar na ceia. Jesus, ele toma de volta de Satanás a autoridade que Adão tinha dado para ele para dominar a terra. E essa autoridade é tomada de volta e dada para a igreja. Para mim, para ti como filho, para nós por onde andarmos estendermos a glória de Deus. E não depende da nossa força, depende do poder de Deus que está em nós. Amém? Pensa um pouquinho comigo. Mateus 28, Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então vão. Se eu pensar na minha capacidade, eu não consigo. Então, o que justifica, qual o argumento que eu tenho para dizer que isso é verdade, é possível? Em Colossenses 1:27, Paulo diz que a esperança da glória é Cristo em nós. Cristo está em nós. Gálatas 2:20, 19 e 20, Paulo diz: já não sou mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então Cristo vive em mim. Aquele que tomou a autoridade das mãos de Satanás e que tem toda a autoridade no céu e na terra vive em mim. E ele me comissiona para voltar a fazer o que Adão parou de fazer. Isso é uma vida de sacerdote. Amém? Cada um de nós é chamado para fazer isso. Então eu queria ter um tempo agora para a gente orar sobre isso. E tu colocar diante do Pai aquilo que tu vê que são as tuas fraquezas. Coloca isso diante dele agora. E deixa Deus ser Deus na tua vida.
Eu vou repetir, deixa Deus ser Deus na tua vida. Muitas vezes nós não permitimos Deus ser Deus na nossa vida. Quero pedir que o Gui pode ajudar aqui, o pessoal da música. O pessoal que vai servir a ceia pode se organizar para fazer isso já. Mas faz isso mesmo, quem está se preparando, faz isso com isso em mente, tá? Jesus, ele te devolveu a autoridade. E essa autoridade não vai se manifestar na tua força, mas na tua fraqueza. Na tua fraqueza. Espírito Santo, quero te pedir que agora tu esteja discernindo os nossos corações, esquadrinhando os nossos corações. E traz à memória agora as nossas fraquezas, aquilo que tem nos paralisado e não tem permitido que a gente viva como um verdadeiro sacerdote, atue como um verdadeiro sacerdote. Primeiramente no que diz respeito ao relacionamento contigo e também a partir desse relacionamento que diz respeito ao relacionamento com os nossos irmãos e também com o mundo. Senhor, traz a nossa memória agora. Tira das profundezas do nosso coração aquilo que tem nos atormentado, aquilo que tem nos paralisado. E eu quero te pedir, Pai, que nesse tempo tu revele o teu poder sobre essas áreas de nossa vida. E manifesta o teu poder, apesar de ainda sermos tão fracos, de sermos tão incapazes. Revela, Senhor, manifesta o teu poder. É isso que nós precisamos e desejamos, Senhor. É permitir que tu seja Deus na nossa vida. Seja Deus em nós, Senhor. Talvez o Espírito Santo está falando no teu coração em algo bem específico. E eu creio que o que Ele espera de nós é que tenhamos a atitude que Paulo teve de dizer: Senhor, se é assim, então eu quero ser fraco. E eu quero me render totalmente ao teu cuidado para que o teu poder se manifeste. Espírito Santo, gera em nossos corações o mesmo sentimento que teve no coração de Jesus. Ele se humilha, apesar de ser Deus, não leva isso em consideração, mas se humilha e toma forma de homem, se esvazia totalmente de si mesmo, para que a glória fosse toda tua. Para que o poder manifestado não fosse de um homem, mas fosse de Deus. Gera em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus, a nível de sermos obedientes a Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda para isso, Espírito Santo. Nós queremos ser obedientes. Queremos amar, servir com gentileza, com bondade. Queremos expressar um amor verdadeiro, não fingido. Um amor que vem do céu, o amor com o qual nós somos amados. Nos ajuda, Espírito Santo, a amar uns aos outros com esse amor. A amar o Pai com esse amor. A amar aqueles que ainda estão lá no mundo perdido, nas trevas, com esse amor. Espírito Santo, eu te peço que tu nos ajude a levar a glória de Deus para o meio das trevas. Ordem para o meio de caos, assim como Adão deveria ter feito. Nós reconhecemos nossas limitações humanas,
Reconhecemos que muitas vezes a carne em nós, ela tenta tomar o seu lugar e ser ela quem governa a nossa vida. E por isso te pedimos, Espírito Santo, que tu nos ajude a mortificar a nossa carne, porque nós queremos andar em ti, nós queremos andar no Espírito, para cumprir o chamado, para cumprir a missão que foi nos dada, Senhor, com a autoridade que foi recuperada por Jesus como homem e compartilhada com cada um de nós. Seja Deus na nossa vida, Senhor. Tu é o nosso respirar, sem ti nós não temos vida, não vivemos. Seja Deus na nossa vida, Senhor. Manifesta o teu poder no meio das nossas fraquezas, para que tu receba toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Espírito Santo, eu te peço que tu nos ajude a encontrar, a buscar todos os dias esse lugar de descanso e de relacionamento contigo, para que a partir desse lugar nós possamos fluir, possamos caminhar, possamos viver e estender o teu reino, Senhor. Nos ajuda nisso, Senhor. Aleluia. Quero te convidar a ficar de pé, quem vai tomar ceia. Mas fica meditando nisso, irmãos. Tu não é desqualificado. Tu não é descartável. Tu não é incapaz. Porque Jesus habita em ti. O que te dá valor é a vida de Cristo em ti. E porque a vida de Cristo está em ti, tu tem o mesmo valor para Deus que Jesus. Exatamente o mesmo valor que Jesus. E nós precisamos aprender a viver debaixo desse valor que temos diante do Pai. E aprender a fluir nesse amor que o Pai nos ama. Enquanto que os irmãos vão ministrando, vai chegando o pão, o suco, eu queria te dar agora a oportunidade de tu levantar a tua voz, de tu orar. Quem sabe uma oração curta de agradecimento ao Senhor, ou uma oração de entrega, uma oração de adoração, enfim. Eu queria te ajudar nisso agora, te dar essa liberdade, para que a gente possa fluir como igreja, nesse sentido. Abre teus lábios aí onde tu está. Ou se tu quiser abraçar o irmão que está do teu lado e orar com ele, pode fazer isso. Quem sabe orar juntos. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.